Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Nós somos a primeira Igreja Batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus Eterno, convidando você para esse momento de oração e de louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo, com o ensino da sua bendita palavra. Vamos orar nesse momento? Nós vamos acompanhar o nosso ministro de Juventude, Igor. Boa noite, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado às nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem mostrado a nós, ó Pai, em Sua palavra, e nós te glorificamos, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti toda essa situação, ó Pai, o qual estamos clamando a Ti, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nações que estão enfrentando essa dificuldade, que o Senhor venha dar sabedoria aos seus governantes, ó Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão, ó Pai, na linha de frente do combate, ó Pai, tanto os cientistas, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar graça e sabedoria a cada um deles. Rogamos por aqueles, ó Deus, que estão passando dificuldades, ó Pai, nesse período. Pedimos ao Senhor que tome conta da vida deles, ó Pai, que sustente, ó Pai, que dê graça, ó Pai, para a vida dessas pessoas e que eles possam encontrar no Senhor, ó Pai, consolação, que eles possam encontrar no Senhor satisfação, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco em todo esse momento, ó Pai, nesse culto que prestaremos a Ti. Pedimos, ó Deus, que pela Tua graça o Senhor fale aos nossos corações para que possamos, ó Deus, ser mais conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Nesse momento, pastor Petrônio nos conduzirá na leitura de Colossenses, capítulo 1, versos 1 a 12. Abra sua Bíblia aí, como eu já estou fazendo, enquanto o pastor Petrônio nos cumprimenta. Nós acabamos de ler na palavra do Senhor que uma oração feita pelo apóstolo Paulo em favor da igreja que estava na cidade de Colossos é que aqueles irmãos a cada dia frutificassem em toda boa obra.
e crescessem no pleno conhecimento de Deus. Que o Senhor nos ajude a fazer essa mesma oração, hoje e sempre. E que o Senhor nos ajude a ser resposta a essa necessária oração também para a igreja dos nossos dias. Eu estive lendo acerca de Cornélio no capítulo 10 de Atos e quero destacar daquilo que eu li os versículos 1 a 4. Por favor, acompanhe essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Se você observar o encerramento do capítulo 9 de Atos com atenção, você verá que na história da igreja está se falando de uma discípula de Cristo chamada Tabita. O seu nome traduzido era Dorcas. Ela era tida como notável por causa das suas boas obras e das esmolas que fazia. É o que diz o versículo 36 do capítulo 9 de Atos. Essa irmã é mencionada aqui, inclusive a oração de Pedro e a ressurreição dela, como uma irmã muito preciosa, muito querida, inclusive porque ela nunca se esquecia das esmolas e das boas obras naqueles dias. Interessante como na continuidade do livro de Atos, na continuidade dessa linda história, que é o primeiro capítulo da história da igreja, então o Senhor nos apresenta um outro que veio a ser um discípulo, Cornélio. Esse homem, segundo a palavra de Deus, era um chefe de um grupo militar de 100 pessoas. E ele vivia na capital romana, que estava entre os judeus, que era a cidade de Cesareia, distante de Jope, onde Pedro estava, aproximadamente 45 quilômetros. Esse homem certamente era um gentil, ou seja, um não-judeu, que tendo contato com os judeus, veio a crer no Deus de Israel e abandonou as práticas pagãs, politeístas muito comuns no mundo grego, no mundo que agora era dominado por Roma, de influência cultural grega, mas de governo romano. Esse homem, no meu entendimento, irmãos, ao ler a palavra de Deus, a lei, ele encontrou declarações do tipo, numa colheita, deixe algumas espigas para trás, para que os pobres possam colher e se alimentar. Certamente esse homem havia lido sobre o ano do jubileu, sobre a necessidade de descanso para a terra, de devolução de bens que estavam alienados, de cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Certamente esse homem havia lido que Deus espera ver em seu povo atos de misericórdia, bondade e justiça, e que esse sacrifício é muitas vezes mais aceitável do que o sacrifício de animais. Agora nós encontramos aqui a descrição desse homem temente a Deus como sendo um homem piedoso, ou seja, um homem que valorizava os assuntos espirituais. A Bíblia coloca isso em primeiro plano, quando descreve no versículo 2, e que juntamente com toda a sua casa vivia um relacionamento com Deus. Então era um homem que era piedoso, que valorizava a sua família e importava-se com a liderança espiritual da sua casa e também fazia muitas esmolas ao povo. E o texto bíblico volta a dizer que era um homem piedoso que orava a Deus, não orava a uma outra entidade, a uma outra divindade.
Não é interessante como a palavra de Deus não diz que a misericórdia, o cuidado com o pobre, fazer boas obras, fazer esmolas, é coisa para pessoas que não têm uma vida espiritual profunda? Não é interessante como a palavra de Deus descreve esse homem interessado no socorro aos empobrecidos, como um homem piedoso e temente a Deus que conduzia toda a sua casa no temor de Deus? Esse homem ainda não havia conhecido a Jesus Cristo em toda a sua glória, não havia recebido o Espírito de Deus. O Senhor preparou então Pedro por meio de uma visão para que Pedro soubesse que não deveria chamar de imundo aquilo que Deus purificou. O Senhor toca numa prática muito cara aos judeus, as restrições alimentares, e diz a Pedro que ele não deveria considerar imundo aquilo que Deus purificou. Por isso, o Senhor prepara para encontrar-se com um que para muitos judeus era imundo, um gentio a serviço do exército de Roma. E diz, ele também é um caro ser, é uma pessoa valiosa aos olhos do Criador. Esse homem que estava sendo preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo por meio do trabalho de Pedro, tem uma visão na qual um anjo do Senhor lhe diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As obras seguem a fé. Nós somos homens e mulheres do Evangelho, por isso somos evangélicos. Não cremos que as boas obras sejam a causa da nossa justificação ou que cooperem para a nossa salvação. Mas cremos, como diz a palavra de Deus, que as boas obras seguem a salvação. Que as boas obras são a consequência de um coração agora inundado pelo amor de Deus, que ele faz igualmente amar o próximo como a si mesmo. No importante texto aos Efésios, no capítulo 2, em que sempre nos lembramos ser a salvação fruto da graça de Deus mediante a fé. No versículo 8 é dito isso: a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois da palavra de Deus nos ter feito esse alerta, então diz: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, primeiro nascidos de novo em Cristo, primeiro salvos em Cristo, e depois praticantes de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que eu entendo da palavra de Deus é que Deus aprova as orações e as esmolas igualmente. É que Deus não departamentaliza a nossa vida. Todo o nosso ser deve render glória a Deus. Nós somos templo, casa, morada do Espírito de Deus. Portanto, enquanto eu oro a Deus, eu aprofundo-me no relacionamento com Ele. Quando eu pratico obras de justiça, de bondade, de igualdade com o outro, eu também estou rendendo glória a Deus. O anjo diz da parte do Senhor aquilo que é confirmado na carta aos Efésios e em toda a palavra de Deus, que chegaram diante de Deus e foram aprovadas as orações e as esmolas de Cornélio. E o Senhor demonstra isso à igreja. Ele demonstra isso a Pedro, à igreja de Jesus que tem acesso à sua palavra, a todos nós os crentes que o Senhor valoriza as orações e as esmolas normalmente são fruto de um coração que em oração se abre diante de Deus e é por ele também dominado. O Senhor chama os salvos a isso. Eu quero citar aqui uma oração que está em Colossenses, no capítulo 1, e que foi lido agora há pouco, para dizer a você que devemos sempre orar ao Senhor dessa forma. Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo diz: não cessamos de orar por vós. E então no versículo 10 ele diz que ora a fim de que os crentes vivam de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, ou seja, agradando a Deus, frutificando em tudo aquilo que é boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nesses dias, meus irmãos, em que o nosso país enfrenta mais um triste capítulo da crise econômica, agora muito em consequência do desaquecimento da
economia e do distanciamento social como tentativa de frear o avanço do Covid-19 e, claro, impedir também um colapso do sistema de saúde nacional, que já é historicamente limitado, deficiente. Nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus espera que vivamos em oração. Devemos orar por esta nação e por todas as nações da terra. Devemos orar por nossa cidade e pelos empobrecidos. Devemos orar pelos enfermos e por quem cuida dos enfermos. Mas devemos também praticar outras obras chamadas na palavra de Deus de boas. Eu convido você a apresentar diante de Deus nesses dias as suas orações e as suas esmolas. Nós não deixamos de orar um só instante desde quando começamos a ouvir falar sobre a possibilidade de quarentena no Brasil. Oração, volto a dizer, não é um evento, num dia. Oração é uma prática diária do crente em Jesus. Continue orando. Mas enquanto você ora, abra-se para ouvir do Senhor quais são aquelas vidas que precisam ser alcançadas por sua misericórdia, com quem você deve repartir aquilo que Deus lhe tem dado. Não subvalorize, meu irmão, esse ensino da palavra de Deus. Veja o que nos diz o apóstolo João escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 16 a 18. 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e aqui entenda recursos deste mundo, inclusive como dinheiro, como comida, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como pode alguém ter recursos, ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração? Eu quero orientar você, membro ou participante da primeira Igreja Batista em Divinópolis. Primeiro, continue fazendo contato com outras pessoas que podem estar em isolamento emocional nesse momento. Membros da nossa igreja, você tem o anuário, você tem a sua lista de contatos. Telefone para 5 famílias hoje. Eu quero pedir a você que doe sangue. Não se esqueça do Hemominas, aqui em Divinópolis, localizado entre a Avenida JK e o Hospital Santa Mônica. Doe sangue nesses dias. O sistema de saúde precisa. E doe também cestas básicas. A nossa igreja tem feito isso, tem socorrido já várias famílias, mas precisamos fazer mais. Eu quero te pedir que no momento das comunicações, atente para um aviso sobre o dia, local e horário para você doar cestas básicas. A primeira Igreja Batista fará com que chegue nas mãos de pessoas que precisam matar a fome nesses dias. O nosso ministro de música orará nesse momento, depois de fazer os seus cumprimentos aos irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que neste momento, ó Deus, nos permitem, ó Pai, a reflexão sobre a importância dessa vida praticando a mutualidade, vivendo, ó Deus, como discípulos Teus, deixando, ó Deus, como marca desse viver os frutos, as boas obras. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito tem, ó Deus, produzido em nós, ó Deus, esse desejo, tem gerado em nós esses frutos, frutos necessários para o bem-estar da igreja, para o bem-estar da comunidade. Neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, Deus, abençoe, ó Pai, o nosso povo reunido. Permita, Deus, que haja em nós essa liberalidade para que possamos, ó Deus, contribuir, para que possamos, ó Deus, compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, para que possamos, ó Deus, ajudar aqueles irmãos que neste momento necessitam, aqueles irmãos que precisam, ó Deus, de mantimento, que precisam, ó Deus, também, ó Deus, da nossa contribuição na doação de sangue, que eles sejam, ó Deus, amparados também. Senhor, que haja em nós esse sentimento, esse desejo, Pai, de sermos igreja, de vivermos e compartilhando, ó Deus, da Tua palavra e compartilhando, ó Deus, dos Teus ensinamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos
porque nós temos os irmãos e nós temos, ó Pai, essa oportunidade de viver o amor em Cristo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, na prática da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos, portanto, convocar os irmãos a ofertarem cestas básicas, ou se isso não for possível, itens de alimentos não perecíveis para formarmos cestas básicas. A sua família pode doar uma cesta? Faça isso. Não pode? Junte-se com outra família. Você pode doar um pacote de macarrão ou 1 quilo de feijão? Faça isso. Na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, a secretária da nossa igreja estará lá na igreja para receber essas doações. Você irá chegar das 4 às 6 da tarde, no interfone, identificar-se. A Ruth então vai te dizer onde você deve colocar a sua doação. E nós vamos conseguir reabastecer os nossos estoques que estão diminuindo porque temos doado cestas básicas a várias famílias nesses dias. Após encerrarmos essa transmissão, ore ao Senhor por tudo aquilo que foi colocado aqui nessa noite, os motivos de oração que foram apresentados. Reúna sua família agora e ore também. Deus abençoe a todos. Em paz, nos deitaremos e dormiremos, porque, como diz o Salmo, só o Senhor nos faz habitar em segurança.